irmã, tudo certinho com vocês? Tudo beleza? Bem-vindos ao nosso primeiro culto da juventude. Eu estou muito empolgado, eu não sei como vocês estão, não sei como é que vocês chegaram aqui, mas é unânime na galera da juventude, o pessoal da liderança, tá todo mundo com o coração muito empolgado com esse primeiro culto, com esse ano da juventude, e a gente queria começar esse nosso primeiro culto convidando vocês que já estão chegando para a gente começar a orar, para a gente começar a falar com o nosso Deus, para a gente colocar o nosso coração diante dele. Então, queria convidar vocês a começarem a orar, a invocar a presença, começa a falar com Deus, começa a colocar o seu coração diante dele, começa a falar com o seu Deus, começa a se derramar diante dele, e para a gente começar bem esse momento, para a gente começar se conectando com o nosso Deus, beleza? Amém, Jesus. Eu te agradeço muito, Pai. Te agradeço muito por esse momento. Te agradeço muito por essa juventude. Te agradeço muito por esse culto, Pai. Meu coração é grato e eu acho que isso é um sentimento de fato unânime de toda a liderança, de todo mundo que está envolvido. Eu creio também que esse é um sentimento de todas as pessoas que estão aqui, Jesus. Eu queria, nesse momento, colocar esse culto diante do Senhor, Pai. Sabe, a gente juntou, a gente fez toda essa estrutura, Jesus, não para reconhecimento de ninguém que está aqui, não para que ninguém exaltasse o nosso nome, Jesus, mas para que todo o foco fosse no Senhor, Jesus. Eu creio que tem muita coisa do Senhor preparada para a nossa vida, para essa juventude dessa igreja nesse ano que está se começando, Pai. E eu peço as Tuas bênçãos, Senhor. Eu peço a Tua presença aqui neste lugar. Eu peço que o Senhor esteja falando e ministrando pessoalmente em cada coração de cada pessoa que está aqui, sabe? A nossa expectativa, Jesus, é para que o Senhor faça grandes coisas, é para que o Senhor toque o nosso coração, para que o Senhor nos envolva naquilo que o Senhor tem para fazer, o Senhor nos chame para dentro da Tua missão, Pai. Nós queremos participar daquilo que o Senhor tem para fazer nessa cidade, nesse ano, Jesus. Nós não queremos ficar de fora, a gente quer estar colado com o Senhor, nós queremos ser servos do Senhor, nós queremos estar nas mãos do Senhor, sermos usados pelo Senhor naquilo que o Senhor tem para fazer, Jesus. Abençoa este culto, Pai, abençoa este momento. E que cada pessoa que está aqui, Jesus, possa sair com algo pessoal no coração, Jesus, com um sentimento pessoal de eu quero participar da missão que o Senhor tem para a minha vida nesse ano. Eu quero participar daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu quero entrar na vida que Deus preparou para mim nesse ano, sabe? Jesus, abençoa este momento, Pai, que o Senhor fale conosco através da palavra, o Senhor fale conosco através das músicas e que de fato, Pai, a gente possa sair daqui mudado, Senhor, tocados pelo Teu Espírito, sabe? Entramos aqui de uma forma, Jesus, e queremos sair de uma forma diferente. Queremos sair tocados pelo Senhor. Queremos sair guiados pelo Senhor, com olhos abertos para aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor. Faz-nos enxergar os Teus propósitos. Faz-nos enxergar a Tua visão, a Tua missão. Faz-nos sentir o Teu coração, Pai. Amar aqueles que estão próximos de nós e fazer o Teu reino se manifestar nessa cidade. Usa a nossa vida, Senhor. Essa é a minha oração. Eu a faço em nome de Jesus. Amém. Amém, galera? Como é que vocês estão aí? Queria pedir pra galera que tá sentada mais lá no fundo pra vocês virem chegando aqui pra frente. Vamos ficar todo mundo junto. Vamos fazer um clima legal aqui. Eu tô muito empolgado. Eu quero que vocês se empolguem com a gente também. E, enfim, vamos chegando aí. Você que tá sentado mais lá pra trás, vem chegando aqui pra frente, beleza? Pra gente ficar todo mundo junto aqui no calor humano. Pá! Legal? Boa noite, eu te convido a ficar de pé nessa noite. Nosso primeiro culto de 2018, eu tenho certeza de que Deus vai nos marcar grandemente. Então nessa noite te convido a celebrar ao Senhor com toda a alegria, com todo o ser. Nós vamos começar nessa noite com uma canção nova que diz: viverei para ti, com tudo o que sou. Então que esse possa ser o nosso desejo neste ano. Senhor, eu quero viver para ti, eu quero te dar todo o meu melhor e toda a minha vida. Palma! Senhor,
Alegre ao Senhor com as palmas. Senhor, entrego. Senhor, entrego a Ti a minha vida. Não vou viver mais pra mim, nem do meu jeito, não. Eu não quero nem falar, eu
Santo és tu, Senhor. Reina sobre nós, reina sobre a nossa igreja, sobre a nossa juventude. Amém. Adore ao Senhor com suas palmas. Deus está à frente, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e cantaremos grande ao Senhor. Deus está à frente, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e cantaremos grande ao Senhor. Deus está à frente, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e cantaremos grande ao Senhor. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, com minha voz exaltarei. É vivo em mim, sou livre em. Deus está à frente, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e cantaremos grande ao Senhor.
frente, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e cantaremos grande ao Senhor. Deus está à frente, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e cantaremos grande ao Senhor. Deus está à frente, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e cantaremos grande ao Senhor. Deus está à frente, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e cantaremos grande ao Senhor. Louvado és tu, Senhor, santo e poderoso. Amém. Podem sentar. Que maravilha estarmos aqui nessa noite. Você está muito feliz essa noite? Meu coração está exultante na presença do Senhor. A gente queria saber se você está nos visitando aqui nessa noite. Queria te dar um abraço. Você é muito bem-vindo. Você pode levantar, dar um abraço no seu amigo. Esse momento é um momento realmente assim maravilhoso. Estamos iniciando as programações e nós estamos muito, muito felizes com isso. Você é muito bem-vindo, viu? Sinta-se à vontade no nosso meio. Foi? Muito, muito bem-vindo. Você está com a sua palavra aí, próxima, ou alguém está próximo de alguém que não está com a Bíblia? Você pode se levantar novamente para a gente ler a palavra do Senhor. A palavra que é lâmpada para os nossos pés, amém? Você vai abrir em 1 Pedro, capítulo 2, e nós vamos ler a partir do verso 6, do versículo 6. Vocês acharam? Vamos ler. Pelo que também na Escritura se encontrem, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Mas vós, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos ler o verso 9 juntos? Mas vós, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você faz parte dessa geração eleita? Você faz parte dessa geração eleita? Eu faço parte, eu quero muito fazer parte da missão que o Senhor tem para nós. Para mim, para minha família. Nós estamos aqui nessa noite para declarar as maravilhas desse Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu tive essa experiência há 15 anos atrás. Eu estava ali, em cima de um trio elétrico, fazendo tantas coisas. Já contei, já compartilhei com vocês isso. Mas o Senhor me chamou. E eu quero viver todos os propósitos do Senhor para mim, amém? Vamos declarar que Ele é a pedra angular.
eterna em amor. O Rei que soberano está, em glória reinará, igual outro não há. Liga sua voz e diga: Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Em Deus a esperança achei. Na cruz venceu o nosso Rei. Poder que a morte não venceu. Na cruz vida nos deu, igual outro não há, não há, não há. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Nessa noite nós adoramos Deus Todo-Poderoso, digno de todo louvor e toda honra. Por isso que nós exaltamos o seu nome. As cadeias se rompem ao ouvir ao som da sua voz. Então nessa noite, te convido a você declarar junto conosco: cadeias se rompem pelo poder do nome de Jesus. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Se você crê nisso, declare ao Senhor: Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está.
Te louvamos, Senhor. Te louvamos porque Tu és santo. Te louvamos, Senhor. Cadeias se rompem ao ouvir a Tua voz, Senhor. Nós declaramos com Teu poder. Cadeias se rompem. Diga: com Teu poder, cadeias se rompem e terra. Se você crê nisso, declare mais uma vez com Teu poder. Com Teu poder, cadeias se rompem, terra e cessa agora Teu nome de Jesus, nome de Jesus. Erga os olhos. Erga os olhos, o Rei chegou. Erga sua voz e diga: ah. O invencível reina, montes se prostram. Não há deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o Teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Erga sua voz e diga: no altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar.
de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. Para o Calvário olharei, onde por mim morreu Jesus. Vejo seu corpo em tanta dor, naquela cruz, meu Salvador. Seu corpo sepultado foi na tumba que José comprou. Sozinho ali o rei ficou, Jesus Messias, o Senhor. Vamos dizer, louvai o nome do nosso Deus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. E no terceiro dia então o Filho enfim ressuscitou. Onde está a morte? Deu aguilhão a Cristo Rei, adoração. Louvai, louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. No manto branco voltará e a noite enfim terminará. Em meio aos santos subirei, sua face eu contemplarei. Jesus, louvarei. Jesus, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está.
te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. Se alegre nisso. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Tu és, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Louvai o nome do nosso Deus, louvai teu nome, O único digno de ser exaltado. pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o nome Declare com tudo que do você é. nosso Deus, louvai seu nome, te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus, Senhor, Senhor meu Deus, Senhor, Senhor meu Deus. Tu és digno, ó Senhor, Cordeiro de Deus, Filho do Deus vivo, único Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Tudo é para o Senhor. O Senhor é o centro do universo. Todas as coisas, como diz a tua palavra, giram em torno de ti. Senhor, a história foi dividida ao meio por causa do Senhor. E nós nos alegramos nessa noite, não por homens, não por governo, Senhor, porque a nossa única esperança não está no homem, mas está em Ti. E nós nos alegramos no Deus vivo e verdadeiro, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que está aqui nessa noite. Som do nosso coração, recebe todo o louvor, todas as palmas, expressões de louvores, Senhor, porque o Senhor é o único Deus. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. A gente já podia ir embora já, de ter ouvido as músicas que a gente ouviu nessa noite. E eu fui ricamente abençoado por cada letra que a gente entoou nessa noite. Eu poderia ir embora agora, você poderia ir também? Você poderia ir também? Amém ou não amém? A gente tem um desafio muito grande esse ano, que é falar sobre o reino. E parece um tema muito simplório quando a gente fala isso dentro da igreja, porque parece que o reino é algo muito comum, é algo muito fácil, é algo muito natural. Nós estamos no reino, nós viemos para o reino é a igreja, o reino é o céu, o reino habita em nós, e são tantas coisas que a gente tem falado e comentado, mas a gente de algum modo não tem entendido de forma muito clara o que é reino de Deus e reino dos céus. E nesse ano a gente tem o desafio de falar sobre este reino. Há um reino, há um lugar. Que reino é este
Que lugar é este? Reino de Deus, reino dos céus, e é apenas uma terminologia muito simplória, muito comum para alguns, porém é a missão de muitos outros. Entenda muito bem, reino de Deus, reino dos céus, para muitas pessoas é apenas um termo, é apenas uma terminologia, é apenas uma palavra, é apenas uma frase, é apenas algo comum que a gente ouviu falar desde quando a gente entrou na igreja. Para outros, reino de Deus é a verdadeira missão que Deus nos confiou. Para os judeus, Mateus pronunciava reino dos céus, exatamente porque os judeus tinham a condição, a possibilidade, a ideia de não pronunciar o nome de Deus em vão, e reino de Deus para os judeus seria algo muito complicado deles falarem. Por isso que Mateus fala muito no evangelho dele sobre reino dos céus. Para os não-judeus, seja céus, seja de Deus, o reino é algo indescritível, porque os olhos não viram, porque os ouvidos não ouviram, e não penetrou no coração humano tudo o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esse reino é algo que faz parte exatamente da proposta de Deus, por meio de Jesus Cristo, para a nossa vida. Deixe sua Bíblia aberta no livro de Mateus, no capítulo 6. Mateus, no capítulo 6. Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 7. Jesus, em sua oração, em sua orientação de como orar, ele ensinou que nós devemos expressar esse desejo ardente de que venha sobre nós o teu reino. Mateus, no capítulo 6, no versículo 7 e diante, diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mas vos assemelheis, pois, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedir-lhe. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como também é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Amém. Soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, diante de nós está a tua palavra, e nós carecemos, Deus, da tua graça, do favor do Senhor sobre as nossas vidas. Nós acabamos de ler a tua palavra, que foi a oração que Jesus Cristo nos ensinou. E como existem palavras que nesta oração muitas vezes nós não vivemos, não compreendemos, não colocamos em prática. Deus, no nome de Jesus Cristo, tem misericórdia das nossas vidas nessa noite. Fala conosco, usa a tua palavra nesse momento, que ela é viva, ela é eficaz, ela é suficiente, ela é mais penetrante que cortante, e ela é a única que é apta para dividir quem éramos e quem nós podemos ser depois de conhecer a tua palavra. Portanto, Deus, em nome de Jesus Cristo, usa a tua palavra nesta hora e ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Porque o reino, ele é de Deus. Ele não é um reino para Deus. Ele não é um reino que vem de qualquer artifício humano.
Porque esse reino é um reino divino, é um reino que provém dos céus, mas não é para o céu. É um reino que vem de Deus e que é de Deus e que vai retornar para Ele. É um reino que não provém de nenhum artifício, de nenhuma condição, de nenhuma configuração, de nada que nós possamos fazer para nos esforçar para poder conseguir alcançá-lo. Porque esse reino, ele vem até nós, ele já veio até nós, ele vai ser consumado no final dos tempos. Mas esse reino não é algo que nós podemos tentar compreender no sentido de dizer, nós vamos para o reino dos céus, porque esse reino de Deus, esse reino dos céus, é algo que já desceu, que já veio, que veio por meio de Jesus Cristo, e que foi entregue naquela cruz, e que por conta do esvaziamento dele naquela cruz, por conta da capacidade de obediência dele naquela cruz, por conta da capacidade de sofrimento dele naquela cruz, o reino de Deus veio para o nosso meio, e habita em nós hoje, e habita no nosso meio hoje, porque o reino de Deus é para o próprio Deus santificar o nome dele sobre as nossas vidas, sobre a vida daquele que tem o reino, sobre a vida daquele que o reino está presente, cumprindo toda a vontade de Deus sobre nós, como também acontece no céu. E quando muitas vezes a gente ora esta oração dizendo que seja feita a tua vontade, assim na terra como também é feita no céu, entenda muito bem que no céu existe um exército celestial, e exército não tem porquê ou como, tem apenas algo que é determinado para ser feito, e é feito independente das dificuldades, ou das perdas, ou das baixas, e não existe acordo. A gente de algum modo quer criar ajustes para os termos que Deus propõe a nós. Deus, na sua infinita soberania, na sua onisciência, no seu pré-conhecimento, conhecendo exatamente a nuance de cada um de nós e as nossas dificuldades, as nossas lutas, Deus ainda assim, por misericórdia, permite que os anjos não exerçam essa autoridade sobre nós. Porque se um dos anjos, ou se alguns dos anjos exercessem a autoridade de pregar o evangelho, as boas novas de salvação, para qualquer um de nós aqui, não estaríamos mais aqui. Porque não existe acordo com o exército, não existe acordo com as forças militares, não existe acordo com os anjos, porque eles conhecem a glória de Deus. Esse reino, então, é para que Deus santifique o nome dele sobre as nossas vidas, fazendo com que a gente não seja consumido, por causa da sua infinita misericórdia sobre nós. Porque o reino é o contentamento e não o esbanjamento, é saciar o insaciável, através do pão nosso de cada dia. É para que a gente compreenda que através da meritocracia, que a graça de Deus em nos perdoar, nos constrange a perdoar o outro, na mesma medida que nós julgamos ou concedemos perdão, que assim também seja feita conosco. Perceba, perdoa, assim como eu também perdoo. Então quando você ora dizendo, Deus perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores, deixa eu dizer uma coisa para você, se você não perdoa as pessoas que de algum modo criaram alguma dívida, e eu não estou falando na questão financeira, mas alguma dívida de relacionamento, algum problema, alguma falta de perdão, alguma situação que você precisa promover na vida de alguém, deixa eu te dizer uma coisa, na mesma medida que você julgar, você também será julgado, na mesma medida que você perdoar, é como você também estivesse dizendo que você não entendeu o que é o perdão. Perdão é um instrumento que Deus usa para poder, primeiro, fazer com que cada um de nós venhamos a entender o quanto nós dependemos dele para poder entrar no céu.
Perdão é um instrumento que Deus usa para fazer com que cada um de nós possamos olhar e perceber o quanto necessitamos do perdão de Deus e entender esse perdão para que a gente possa também promover o perdão para o outro. Então entenda, se você não consegue compreender que precisa perdoar a alguém, precisa liberar perdão a alguém, independente da situação, da instância, do momento, você ainda não entendeu e não recebeu o reino. Porque o reino de Deus é feito de pessoas que aprenderam a perdoar. O reino de Deus é feito para as pessoas que entenderam o que é o perdão. O reino de Deus é para as pessoas que são a habitação desse reino e que entendem que o grande sofrimento de Jesus Cristo na cruz foi infinitamente maior do que qualquer situação que você e eu possamos viver. E a gente vem para a igreja e a gente entra e sai e de algum modo a gente não quer entender sobre perdão. A gente não quer viver o perdão. A gente não quer proferir o perdão. Em algum momento a gente até diz assim, ó, se ele vier até mim e me pedir perdão, eu até libero o perdão. Perdão, na nossa cabeça, é uma forma de assumir erro. Não é verdade? Eu pensei muito tempo assim na minha vida. Eu pensei muito tempo de que se eu fosse pedir perdão para alguém, se eu fosse pedir desculpas para alguém, era como se eu estivesse assumindo uma culpa. Eu acho que isso de algum modo é fruto da infância, que quando a gente faz alguma coisa de errada na escola ou em algum lugar, e o pessoal mais velho chama a gente e coloca assim, pede perdão para ele, pede desculpa para ele, porque você fez isso, porque você errou, e a gente cresce com aquela ideia de que perdão é assumir culpa. Perdão é estabelecer o reino de Deus sobre aquela situação. Perdão é estabelecer a paz de Deus que excede todo o entendimento naquela situação. Perdão é restauração de laços. Perdão é apenas para aquele que conhece verdadeiramente qual foi o perdão que Deus promoveu para você na cruz. Se você não consegue promover o perdão a alguém, você ainda não compreendeu exatamente o tamanho da dor, do sofrimento e do perdão que Jesus Cristo nos promoveu quando nós estávamos mortos em nossos próprios delitos. Ou seja, quando a gente não reconhecia, quando a gente não entendia, ainda assim Ele nos perdoou. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu também perdoo os meus devedores. De algum modo parece que é a meritocracia que Deus usa para ensinar sobre graça. Se você perdoar, eu perdoo. Se você não perdoar, eu não te perdoo. Por fim, onde nunca seremos livres de sermos tentados, mas clamamos pela força que vem do Senhor, para que a gente não fique prostrado. Perceba, o que nós oramos é exatamente dizendo que a gente não caia em tentação. Mas na verdade, nós somos tentados todos os dias. Em algumas áreas uns, em outras áreas outros. E isso é o que nos diferencia e que de algum modo nos nivela diante de Deus. Porque faz com que a gente perceba que a gente não consegue nunca merecer e nunca entender que força e que amor é esse que Deus dispensa a cada um de nós. O próprio Jesus orou dizendo, oro para que o Senhor não os tire do mundo, mas para que o Senhor os guarde. Tentação, dificuldade, luta e muitas outras dificuldades humanas nós vamos viver o resto da nossa vida. Mas quando nós oramos a oração do Pai Nosso e pedimos para que não caiamos em tentação, é para que Ele nos sustente, para que quando a gente seja tentado, a gente consiga ficar firme e continuar andando e caminhando sem estar prostrado. Então, o que é o reino de Deus? Então, onde está o reino de Deus? Será que ele existe hoje em dia ou será que ele está
para uma proposta futura. O que é tão importante no reino de Deus? Em busca de definir o reino de Deus, faz sentido então a gente começar a definir as palavras. E a própria palavra reino, o termo refere-se tanto ao reino quanto ao governo de um monarca, ou à esfera de uma autoridade, ou ao domínio de alguém sobre outro alguém. Em ambos os casos, existem 4 elementos importantíssimos na condição de decidir, definir o que é reino. O primeiro é que existe aquele que governa, existe o próprio reino que este monarca governa, existe as pessoas que fazem parte desse reino, e existe o sistema de leis e condutas para que o reino funcione bem. Então, que história é essa de reino? Aonde fica esse reino? Para quem é esse reino? Como eu posso conhecer esse reino? A terminologia reino de Deus, essencialmente, deve se referir a um governo, ao governo de Deus. Perceba que o reino é de Deus e não para Deus. Perceba que o reino é dos céus, mas não para nós irmos para o céu. O reino não é para onde vamos, mas o reino vem para nos alcançar onde quer que estejamos, sujos, limpos, bonitos, feios, organizados, desorganizados, satisfeitos ou não, contentes com o que somos ou não, com o que temos ou com o que não temos. E esse reino vem para nos transformar, e esse reino veio para nos mudar, e esse reino veio para nos governar. O reino continua sendo reino, independente de nós, ainda que seja para transformar cada um de nós, esse reino continua sendo o reino, independente das nossas atitudes, independente de quem nós somos. Entendendo ou não, o reino continua sendo reino, continua tendo um governante, continua tendo um monarca, continua tendo um líder, continua tendo alguém que está à frente, que está conduzindo as suas leis e que conduz o seu povo. E a verdade é que muitas vezes a gente não quer se submeter a esse governo, a gente não quer se submeter a esse reino, mas a gente vem para a igreja, e a gente faz parte dos grupos, e a gente canta e até se emociona no meio dos louvores, e a gente chora, e a gente até às vezes se prostra, mas muitas vezes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós não temos nos submetido a esse governante, a esse reino. O reino precisa ser levado a todos, porque ele é de todos, para todos e vem de Deus. O reino precisa ser levado para as crianças, porque Jesus Cristo disse que pertence a elas. O reino precisa ser levado para um morador de rua, quando você sai no madrugada com Deus, ou em alguma outra atividade de sopa da igreja, ou de outra atividade que você saia. O reino precisa ser promulgado no meio dos presídios, como nós vamos esse ano também fazer. O reino precisa ser vivido no meio da sua família, e aí onde entra a família, na maioria das vezes a gente começa a ter comichão no ouvido, porque de algum modo seu pai, sua mãe, que talvez não seja crente, você olha e diz: como pode? Eu não tenho como ser crente dentro da casa do meu pai e da minha mãe. Eu não tenho como levar o reino de Deus dentro da casa do meu pai e da minha mãe, porque meu pai e minha mãe não conhecem, não têm temor a Deus. Então deixa eu te dizer, se você é reino de Deus, está impregnado do reino de Deus, lá dentro da tua casa, mesmo que seu pai e sua mãe não sejam crentes, o reino de Deus vai estar estabelecido ali. Meu pai não é crente, eu sou casado. Talvez para alguns aí digam assim: é mais fácil. Meu pai não é crente. E para mim isso é igual um espinho na carne. Eu já orei 3 vezes, acho que eu orei até mais de 3 vezes, já pedi a Deus para me passar, mas Ele não passa. E Ele continua me dizendo: a minha graça te basta. Dentro da tua casa, dentro da sua família, dentro da universidade onde você está, um meio extremamente cético, de pessoas que não creem em nada, extremamente humanistas, o reino de Deus, se está em você, então é exatamente aí onde o reino de Deus precisa ser promulgado.
O reino de Deus precisa ser levado aos ribeirinhos, como nós vamos fazer nas viagens missionárias, no sertão. Onde quer que eu e você estejamos, o reino de Deus está em mim, está em você, e ele precisa resplandecer. Esse reino deve ser a essência de quem nós somos, a essência da nossa vida, do que nós vivemos. Por isso que o reino de Deus é exatamente a minha missão. O reino de Deus é a sua missão. E entenda muito bem, no dia que você levantou a sua mão e aceitou a Jesus Cristo, você foi alistado no exército, onde não existe possibilidade, não existe condição de você dizer, talvez eu faça isso, eu não quero fazer aquilo. A ideia exatamente de quando você ergueu sua mão é, ide por todo mundo, e o ide quer dizer indo, vá, faça. Não dá para voltar atrás, não dá para retroceder. Não dá para brincar de ser crente, não dá para brincar de ser reino, não dá para brincar de falar de algo que você não vive. Não adianta você vir se você não é presente, não adianta você vir se na verdade o reino de Deus já não foi até você, não adianta você se envolver se você ainda não foi envolvido com o reino, porque o reino de Deus é a nossa missão. O reino, e a palavra reino, é repetida mais de 140 vezes nos evangelhos. Foi para isso que Jesus Cristo veio, para estabelecer o seu reino, para estabelecer o seu governo, para estabelecer a sua vontade, para dizer que o lugar é exatamente aonde Ele habitar. A nossa missão precisa ser encarnada de forma que não haja mais espaço para nós mesmos fora dos limites que o reino nos proporciona. Se você não consegue ser ou viver o reino, talvez você ainda não tenha compreendido o que é ser sal, o que é ser luz. A gente, durante um tempo, esteve como missionário enviado, e aí eu estava num lugar, era um casebre, muito velho, e tinha uma telha que estava quebrada, e dentro do lugar não tinha iluminação elétrica, e era de dia, e estava tudo escuro, e tinha um facho de luz que vinha por essa telha quebrada, e ela iluminava uma roda no chão, e no meio daquele facho de luz passa a gente percebe, a gente vê toda a impureza, toda a poeira que está no ambiente, toda a sujeira que está sobreposta, e eu, agoniado com o nariz, já entrei, não estava ruim do nariz, mas quando eu vi aquela sujeira, aquela poeira, eu comecei a espirrar só de ver. A luz, ela mostra aonde está a sujeira. A luz exalta exatamente onde está o erro. A luz se contrapõe às trevas. A luz cria um caminho mostrando que ela é soberana. Você tem sido luz onde você está? Você tem mostrado o caminho para as pessoas, sendo luz onde você está? Na faculdade, no seminário, na universidade, em casa, no trabalho, aonde quer que você esteja, você tem mostrado esse caminho, você tem sido essa luz, que de algum modo não consegue compactuar com a sujeira, com o erro, ou de algum modo, quando chega o período do carnaval, você pede um pouco de licença para Deus e vai pular um carnaval e volta. E eu não estou dizendo aqui para os irmãos que saíram para o Espiritual de Salvador, tá? O Espiritual de Salvador, os caras foram para ser luz. Quem foi para o Espiritual de Salvador aqui? Levanta a mão. Foram para ser luz. Mas a gente, de algum modo, não tem compreendido o que é ser reino. E tem brincado com a proposta de ser crente
de ser reino, de entender a missão, e não tem sido luz, não tem sido sal. O sal serve para salgar, serve para mudar o sabor, serve para poder temperar, serve para mudar o estado da onde está. Se você colocar água no chocolate quente, fica mais gostoso. Pode fazer que eu faço em casa, fica bom mesmo. Coloca uma pitada de sal e exalta o sabor do chocolate. Porque o sal, aonde quer que ele esteja, ele exalta o melhor do lugar. Ele tempera, ele muda. E o que a Bíblia diz é que se você não for sal, se você não salgar onde você está, quer dizer então que você vai ser ou pode ser pisado, machucado. E às vezes você pode estar dizendo assim: eu sou tão perseguido lá onde eu estudo, pastor. Lá no meu trabalho eu sou tão perseguido que é tão difícil a gente ser sal. Você está sendo mais pisado do que tem salgado. Porque talvez você ainda não compreendeu o que é ser reino. Você talvez ainda não tenha compreendido qual é a missão. Você ainda não conseguiu compreender qual é o lugar. O reino, então, não será nunca um lugar físico, mas sim um estado de espírito, ou uma dominação plena de quem é Deus em nós. Muito além de tudo isso, o reino se dá através de uma experiência pessoal com Deus. Então entenda muito bem uma coisa: eu aceitei a Jesus quando eu tinha exatamente 18 anos de idade, e ao longo de todo esse tempo, as minhas grandes experiências com o Senhor não foram através do envolvimento emocional do choro. Teve muitos momentos de choro, por conta dos meus erros, por conta das consequências dos meus pecados, das minhas faltas. Mas exatamente a presença de Deus não pode se figurar apenas na condição de você apenas ter uma emoção. Deus não é emoção, Deus é razão. Deus até compartilha emoção e sentimento, mas Deus soberanamente é razão. E essa experiência que nós podemos viver para poder compreender o que é reino e ser o reino e fazer parte do reino e ter recebido esse reino, passa exatamente pela capacidade que cada um de nós temos de olhar para o que a gente fazia e a gente não consegue mais achar que aquilo tudo é normal. Lucas capítulo 17, versículo 20, certa vez interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: não veio o reino de Deus como visível aparência, não haverá anúncios, ei-lo aqui ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Além de não ser físico ou palpável, esse reino que Jesus designa ou traz consigo sobre nós, gera em mim, em você, e desenvolve algo em nós que nos abençoa e promove sobre os outros uma experiência tal que consiste em não somente ter, mas principalmente ser alguém diferente. E por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente hoje em dia tem vindo para a igreja para o ter. Muita gente está vindo para a igreja pelo motivo completamente errado. O que Jesus Cristo mais quer quando nós adentremos as portas do templo e possamos ouvir a palavra dele, é que a gente ouça a palavra dele e perceba quanto nós precisamos mudar quem nós somos e não o que nós temos. Honestamente, você precisa perceber quem era você antes de conhecer a Jesus. Quem é você hoje, depois que conhece a Jesus?
As suas atitudes, a sua forma de pensar, a sua forma de agir é diferente de antes. Você continua apaixonado, apaixonada pelas mesmas coisas que você antes também gostava. Então eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que o reino de Deus ainda não está em você. Se você ainda continua gostando e amando as mesmas coisas que você amava quando você estava lá fora, e por estar aqui dentro, você continua de algum modo flertando com o pecado, indo lá e olhando, saindo do reino, pulando fora dos muros do reino, e indo lá fora para poder se jogar na lama, comer bolota de porco e voltar, eu quero dizer que o reino de Deus ainda não está no seu coração. O reino de Deus ainda não habita em você. Você ainda não conhece o seu lugar, você ainda não teve uma experiência com Jesus Cristo, você ainda não foi tomado e selado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o reino de Deus é algo extremamente sério, indescritível, incomparável. E a gente de algum modo pensa que dá para brincar e entrar e sair dos portões do reino, e acha que dá para enganar o governante. Não somente pertencer ao reino, mas principalmente entregar o governo, o leme do nosso barco, a direção da nossa vida a Cristo, o rei desse reino, o governante desse reino. E deixa eu perguntar uma coisa para você, em nome de Jesus, que você realmente responda para você mesmo agora. Quem tem governado a sua vida? Quem tem governado as suas decisões? Quem tem governado as suas emoções? Quem tem governado o seu coração? Quem tem governado os passos que você vai dar? E eu sei que muitos de vocês aqui, talvez 100% tenham dito assim: Deus, Jesus, o Cristo. Falar de boca é fácil. Eu quero entender que você responda isso para você mesmo no dia a dia. Em João capítulo 15, no versículo 16, diz assim: não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para irdes e dardes frutos que permaneçam. Então eu quero te dizer que se Jesus Cristo é o governante do seu reino, os frutos que você tem dado, eles vão permanecer para sempre. Mas se você percebe a sua vida em altos e baixos, em um momento você está bem, em outro momento você está mal, em algum momento você acha que está com sua espiritualidade extremamente elevada, em algum momento você acha que está extremamente depressivo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu acredito que a vida do crente é feita de picos, sim, mas tem um equilíbrio, e nós não podemos sair dessa faixa. Não é a zona de conforto, mas é a faixa de equilíbrio que mostra que nós pertencemos ao reino. O problema é que muita gente, nesses picos de altos e baixos, saem completamente de dentro do reino, e voltam de novo, e saem de novo, e vivem uma vida extremamente desequilibrada, que não gera os frutos que permanecem para sempre. E aí só você pode responder, porque esses frutos, deixa eu te dizer como começa para você entender aonde eu posso ver os frutos, pastor. Mudou o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, depois que você virou crente? Mudou a sua forma de enxergar o governo do país onde você está? Mudou alguma forma, alguma coisa na forma como você lida com o perdão com as pessoas? Mudou a forma como você lida com a sua namorada ou com o seu namorado? Mudou alguma coisa no momento em que te passam uma cola, uma pesca, e você diz assim: não, eu estou pegando, ninguém está vendo? Mudou alguma coisa na sua forma de agir? Na sua forma de pensar? Porque as pessoas estão olhando exatamente o que você tem feito, os frutos, para saber se vão permanecer para sempre ou não.
os frutos do verdadeiro e expectado ser, para cumprir aquilo que deveríamos ser antes do pecado e que seremos quando o pecado for exterminado do nosso meio. E tem um texto que para mim é um dos mais interessantes, é longo, eu vou ler, eu quero que você preste muita atenção, que é o livro de Apocalipse, no capítulo 21, a partir do versículo 1 até o versículo 8, e eu quero que você perceba e me acompanhe. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar de vidro já não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado, e ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão seu povo, e o seu próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus, e lhes enxugará os olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem, o pecado, foi encerrado. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado, tudo está consumado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da água da vida. E o vencedor herdará todas essas bênçãos. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Porém, quanto aos assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Essa é a segunda morte. Quando então Jesus Cristo voltar, ele estabelecerá o seu reino, o seu lugar, e o tabernáculo de Deus estará no nosso meio. E agora já não seremos mais eu a habitação, você a habitação de Deus, mas nós habitaremos no tabernáculo de Deus. Vai inverter, agora já não seremos mais o tabernáculo, já não seremos mais a morada, nós é que habitaremos no meio do tabernáculo. E isso quando o pecado foi exterminado do nosso meio, e verdadeiramente viemos a entender o que é ser reino e nos tornemos reino. Então, quem tem sido governante da sua vida? Você tem se governado? Ou Deus tem governado a sua vida? Quem tem governado as suas decisões? Porque isso vai determinar quem governa quem. Você tem ouvido a voz de Deus ou a sua própria voz? Quem afirma que Deus nos tirou da potestade, do domínio das trevas e nos transportou, nos transferiu para o reino do seu amor, entende claramente que esse versículo está falando sobre uma transferência de autoridade. E agora a autoridade de Deus como governante passa a imperar na nossa vida e nos tira do império das trevas. Você está flertando com o império das trevas? Você está flertando com o pecado? Você está brincando de ser crente? Você está brincando de ter uma vida laica? Você está vivendo altos e baixos? Você tem que tomar cuidado, porque talvez você não tenha entendido qual é a proposta de Deus para você, a missão dele para você, de ser reino. Principalmente quando ninguém está te vendo. O rei vive dentro de nós para nos levar para fora das trevas, para nos governar, para nos trazer poder da vida futura para as nossas vidas presentes. Mas ainda a gente estamos no território do inimigo, o mundo e até mesmo o pecado que habita em nossa carne. Portanto, este reino não físico e material, ele se acondiciona
em nós quando vivemos plenamente a vontade de Deus e não a nossa. Então, esse reino, este lugar, hoje ainda é a minha vida, o meu corpo, a sua vida, o seu corpo. Apesar da gente ainda estar no campo do inimigo, envolto pelo pecado que ainda habita na nossa carne, que ainda nos atrai, esse reino não é físico, não é material, e ele se acondiciona em um lugar que sou eu e é você. Ronaldo Lidório, quando esteve aqui no Todos os Povos Te Louvem, ele falou que é mais fácil vencer o mundo do que vencer a nós mesmos. É mais fácil vencer, andar na contramão do mundo, do que andar na contramão de nós mesmos. Porque o pecado ainda nos atrai. Esse reino está cada vez mais presente em nós, quando tivermos coragem de viver uma experiência sobrenatural, arrebatadora, transformadora, de quem nós somos para quem Deus quer que nós sejamos, abandonando a nossa infame vontade de governar a si mesmo e de ser independente de Deus, onde a paz e a justiça nos proporcionam uma alegria incondicional, mesmo que estejamos vivendo lutas e dificuldades em nossas vidas. Porque por fim, Romanos capítulo 14, no versículo 17 diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse reino tem um lugar, e esse lugar sou eu, é você. Você faz por onde esse reino se renove, se alegre, te promova alegria, paz e justiça. Curve sua fronte, feche seus olhos. Você tem sido reino? O reino tem habitado em você? O reino tem mudado quem você é? O reino de Deus já desceu sobre você? O reino de Deus transformou quem é você? O reino de Deus tem habitado em você? Você foi impregnado por esse reino e tem propagado esse reino a tantas outras pessoas? Você tem influenciado as outras pessoas por ser reino? Ou talvez você tenha sido apenas se tornado o pátio aonde ficam todas as pessoas, o pátio comum, o hall de entrada, mas você ainda não entrou, não adentrou as portas do reino. Você ainda não está enxergando o reino por dentro. O reino ainda não habita em você. Você vem para a igreja, mas a igreja não está em você. Você pensa que é reino, mas o reino ainda não está em você. As suas atitudes precisam ser diferentes. A gente vai falar esse ano todo sobre reino, sobre o reino de Deus. E eu quero pedir em nome de Jesus Cristo, enquanto todos nós estamos de olhos fechados, toda a igreja de olhos fechados, enquanto estamos entoando esse cântico, eu quero que você, aonde você está, eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu quero que você, aí onde você está, faça um sinal com a sua mão, dizendo: pastor, eu preciso me tornar reino, eu preciso viver o reino,
Eu preciso ser impregnado por esse reino. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Eu preciso melhorar. Eu quero que você faça um aceno com as suas mãos aí onde você está. Deus te abençoe. 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 Que miserável homem que sou, que me tornei, mendigo pão que antes sobrava e que era meu. No desapontamento, a esperança nasce, e eu vivo presente, independentemente do que passou, pois se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Fiquemos todos de pé. Todos aqueles que ergueram sua mão, eu quero que você coloque sua mão no coração, aí onde você está. Você que aceitou o desafio e foi corajoso para reconhecer que precisa mudar, que precisa melhorar, que ainda tem espaço para se transformar em reino dentro de você, que o reino precisa tomar conta de cada canto da sua habitação, da sua decisão, dos rumos, de cada passo que você vai dar. Você que entende que a missão que Jesus Cristo trouxe para cada um de nós foi propagar o reino dele sobre a face da terra. O lugar desse reino sou eu, é você. O reino de Deus precisa habitar em mim e em você. O reino de Deus desceu por meio de Jesus Cristo para habitar em cada um de nós que recebemos a Jesus Cristo como Salvador. As nossas atitudes não podem ser mais as mesmas, o nosso pensamento não pode ser mais o mesmo. As pessoas precisam ver diferença em nós, porque senão é como se o reino de Deus não tivesse adentrado em nossa vida. Eu preciso aprender sobre perdão, eu preciso aprender sobre atitudes diferentes, eu preciso aprender sobre amar. Eu preciso permitir que o reino me amolde e me transforme. Coloque sua mão no coração, você que entendeu isso. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, nós clamamos, invocamos o nome de Jesus Cristo para que venha sobre nós o teu reino, para que seja feito, Deus, aqui na terra, todas as coisas como acontecem no céu,
Porque nós queremos, ó Deus, ser governados pelo Senhor. Nós queremos que o Senhor governe cada passo, cada decisão, cada atitude, por mais difícil que para cada um de nós seja, fazer aquilo que nós sabemos que é o certo, mas em algum momento a nossa carne e o pecado que habita em nós impede de tomarmos a decisão correta. Nós queremos entregar plenamente a nossa vida ao Senhor nessa hora. Nós queremos que o Senhor tenha toda a autoridade, que o Senhor tenha toda a liberdade como governante sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um daqueles, Deus, que levantaram as suas mãos corajosamente e que reconhecem a necessidade do reino de Deus. É assim que nós oramos, pedindo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Senta mais um minutinho, gente. Queria chamar o Olavo aqui à frente também. Queria pedir que o Decon já deixasse pronto o vídeo aí que a gente tem para passar. Esse ano a gente tem muitas atividades na programação da juventude. Programações, atividades essas que envolvem cultos nas extensões, aonde a gente pensa da juventude ir à frente das extensões, das congregações e trabalhar junto ali, pregar, envolver o pessoal do louvor. A gente, esse ano, vai ter atividades dentro do presídio. A gente vai se envolver cada vez mais com Madrugada com Deus, e na semana que vem tem Madrugada com Deus. É sempre na penúltima sexta-feira do mês, mas esse mês em específico vai ser na última sexta-feira, por conta do carnaval. Mas toda penúltima sexta-feira do mês tem Madrugada com Deus, e a gente tem que estar lá. Em especial esse mês, é na próxima semana, sexta-feira. A gente vai ter uma viagem missionária agora, nos dias 30, 31 de março e 1º de abril. E a gente vai estar indo para 7 campos da igreja, aonde essas equipes que vão estar lá vão proclamar o reino no meio das crianças, com os adultos, com ação social, com evangelismo de rua, pregando, louvando. E a gente vai no dia 30 e retorna no dia 1º para participar todo mundo junto aqui do culto à noite aqui na igreja. Todo mundo lá em cima, lá na galeria. Você pode? Sobe? Porque velho não sobe lá, então não sei se você sobe. Sobe, né? Coroa sobe. Kiko que não sobe. Todo mundo lá em cima. E eu fico pensando, já falei isso com o Olavo e com o Kiko, fico pensando como vai ser quando nós retornarmos da viagem missionária e toda aquela conversa do que aconteceu, de como foi e o que Deus fez e o que aconteceu, e a inveja de todos aqueles que não foram. Não é verdade? Todo mundo. Mas a gente tem pensado muito sobre isso, orado muito sobre isso. A gente tem muita atividade para esse ano, que a gente tem colocado diante de Deus para entender que isso é a vontade dEle. A gente não quer dar um passo se não for na direção daquilo que Deus tem para a nossa igreja. Portanto, esteja orando. Temos muitas atividades e nós precisamos que você esteja perto. Nós vamos falar sobre o reino de Deus no primeiro trimestre, que há um lugar. Nós vamos falar que esse reino, há um lugar, há uma cidade, há uma casa e há uma cidade. Em cada um desses temas, nós vamos desenvolver a proposta, a ideia do que é reino de Deus. Vamos passar o vídeo? O áudio.
volta, pega o áudio. Se não tiver áudio, a gente não sai daqui hoje. Vai ficar todo mundo esperando o áudio. Diego precisa de ajuda, ele já me falou. Não é erro dele agora não, mas ele precisa de ajuda. Quem quiser trabalhar no som, procura Diego, que ele está precisando de ajuda. Não é para agora, Diego agora não está errando não, mas ele precisa de ajuda. Agora. Juventude da IBAN, a gente quer convidar você a estar aqui na Baía de Camamu, nessa viagem missionária que vai acontecer na Páscoa, um tempo muito bom de evangelismo com crianças, adultos, adolescentes. Rapaziada, se prepare para remar muito, lidar com barco, vai ser uma experiência muito joia para todos vocês. Aguardamos vocês e até breve. Um grande abraço. Até tchau, lá. tchau. Tchau. Olá, Juventude IBAN. Nós estamos com uma grande expectativa e uma grande alegria no nosso coração de saber que vocês virão a estar conosco aqui proclamando o reino do nosso Deus. Esperamos vocês em Barcelos do Sul. Venham! Olá, Juventude da IBAN, nós estamos aqui na expectativa muito grande de recebê-los aqui em Massacará. Ficamos muito alegres com esta notícia e eu espero contar com a participação de todos vocês. Vai ser uma bênção. Até lá e um grande abraço. Olá, Juventude Missionária da IBAN, aqui é o Pastor Pedro, a Igreja Batista em Matapera espera por vocês, aqui no final de março, em nome de Jesus, vamos receber vocês com muito carinho, venha dispostos a trabalhar, nos ajudar aqui nessa obra do Senhor. Deus abençoe, meus amados. Gente, eu particularmente estou com o meu coração muito feliz em poder fazer essa viagem missionária com a juventude.
Eu já pude fazer algumas viagens missionárias aqui na igreja e fora da igreja, e vou dizer para você, a gente volta diferente. É impressionante o que a gente aprende. Então eu quero desafiar você, ao sair do culto, vai ter um pessoal lá no todo fazendo a inscrição para essa viagem missionária. Infelizmente só são 15 vagas, e a prioridade é para o pessoal do GA, o pessoal que é membro da IBAN. Já tem algumas pessoas que fizeram inscrição, mas corre lá. Caso não tenha mais nenhuma localidade que você possa ir, você vai deixar o seu nome. Havendo alguma desistência ou havendo algum outro novo lugar, a gente está atrás aí de colocar outros lugares. Algumas pessoas nos procuraram para que a gente pudesse também estar lá na região delas. Então, havendo essa disponibilidade, a gente vai entrar em contato com vocês para vocês estarem conosco nessa viagem. Aqueles dos GAs que já se colocaram os seus nomes, por favor, honrem com seus compromissos. Nós não podemos segurar vagas. Então, quando terminar o culto, você corre lá e faz a sua inscrição, que vai ser bênção, beleza? Alguns recados rápidos aqui. O pessoal do dia D do ano passado, que não pôde estar presente, mas que pagou, amanhã você procura Kiko, que ele vai estar com a finança da restituição. Você pode pegar aí a sua grana de volta, beleza? Quando sair daqui também lá fora, quando você estiver fazendo a sua inscrição para a viagem missionária, tem um brigadeiro fit que não engorda. É delicioso o brigadeiro. Eu como vocês podem ver, eu não sou gordo. É coisa de Kiko dizer que eu sou gordo e velho, mas isso não procede. Vocês estão vendo, né? Então, nada melhor do que ver. Então, tem um brigadeirozinho lá, R$ 2,50. E, gente, para vocês virem aqui no culto e ver tudo isso acontecendo, a gente precisa de uma equipe enorme. E muitas pessoas têm nos procurado para ser voluntário, como o pastor Fábio falou. A gente está precisando de gente no som. E outras pessoas também têm nos procurado para nos ajudar. Caso você queira ser voluntário da juventude, pode procurar a mim, Kiko, pastor Fábio, a liderança. Eu queria chamar todo mundo da liderança da juventude desse ano aqui. O pessoal da programação, comunicação. A galera do Decom, solta um videozinho aí que vocês gravaram, já que vocês não podem estar aqui. Essa é a galera da comunicação. Quando vocês assistem os cultos pela internet, essas pessoas são os responsáveis. Todas as equipes que fazem parte da liderança também, cadê vocês? Venham rápido, que a gente está com o tempo estourado aqui, para que vocês possam conhecer que há um batalhão de gente trabalhando. O pessoal que montou isso aqui, o meu muito obrigado. Desde quinta-feira o pessoal está aqui trabalhando, ontem, hoje de manhã, enfim. Você é o nosso convidado para fazer parte da nossa equipe, da nossa juventude. Vai ser um prazer ter você. Tem muito mais gente do que essas pessoas que estão aqui, mas eu não sei onde estão as pessoas. Cadê as pessoas? Sumiu as pessoas. Arrebatadas não foram, né, gente? Que a gente está aqui. Então... Oi? Ah, a galera está tímida? Então tá. Mas enfim, gente. Essa é uma parte daqueles que nos ajudam na juventude nesse ano. Então, orem por nós, fiquem à vontade para nos ajudar naquilo que for necessário. Vamos estar juntos esse ano, como o pastor Fábio falou. Isso, os líderes de GEAC também, cadê? Tem alguém aqui? Por favor, venham. Se você não tem GA, mas quer participar de um GA, preste atenção nessa galera que está vindo aí agora, ó. Maurício está ali também. Cadê Cazé? Cazé, está ali Cazé. Você pode procurar Cazé. Pessoal do GA aí. Se enturma com a galera que vai ser bênção. Você pode ficar de pé para a gente orar? Não. Queriam falar de você aqui, viu, Monique? Mas eu não vou deixar não, Monique. Vou não. É o pastor Fábio, viu? Você está vendo como tá as coisas, né? O pessoal do louvor já pode subir aqui, para quando concluir a oração, a gente concluir o culto com louvor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque temos o privilégio de morarmos num país onde a gente pode proclamar o teu reino, Pai, a tua justiça e a tua verdade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado pessoas, Pai, para nos ajudar, para nos abençoar, para nos auxiliar, Senhor, para ser nossos pastores,
para nos ajudar, Senhor, nessa caminhada, Pai. Que não é fácil, Senhor, mas sabemos que com o Senhor nós obteremos a vitória. Obrigado, Pai. Obrigado pela palavra de hoje. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por tudo que aconteceu, Pai, na nossa igreja nessa noite. Que o Senhor possa nos fortalecer com o Teu amor, com a Tua graça. Que possamos perdoar uns aos outros, Pai, assim como o Senhor tem nos perdoado. Nos ensina, Pai, a viver o Teu Evangelho. Nos ensina a viver a Tua verdade. E toca, Senhor, no coração de cada um que está aqui nessa noite, para que nós possamos todos juntos entender o Teu reino e proclamar a Tua justiça nos 4 cantos deste mundo, Pai. Temos agora essa oportunidade, Senhor, dessa viagem missionária. Que o Senhor possa abrir todas as portas necessárias para que todos possamos estar juntos nestes lugares e, ao retornarmos, Senhor, vermos a grandiosa bênção e maravilha que o Senhor fez em nós e através de nós, Pai. Muito obrigado, nos abençoa, nos dá um retorno em paz para os nossos lares, Pai, e uma noite tranquila de sono, em nome do Teu Filho Jesus, amém. Vamos louvar. Um último aviso. Algumas pessoas perguntaram sobre a camisa, dizendo que querem a camisa. Se você quer essa camisa aqui, lá fora também no todo, com o pessoal que está fazendo a viagem missionária, você dá o seu nome. Valor da camisa, R$25, tá? Você fala lá o seu nome, paga lá o valor e a gente vai fazer a camisa e vai lhe entregar quando receber. Obrigado. Vive minha vida no limite, de procurar me cansei, mas ao cair encontrei Teus braços, e junto em Ti estarei, minha vida Te darei. Ninguém me ama como Tu, eu sei, não tenho que temer. Seguro estarei. Quando Te dei o controle, tudo em mim melhorou. Jesus, Tu nunca me abandonaste, tudo em mim duvidou. Como me amas, quero amar-Te, minha vida Te darei. Ninguém me ama como Tu, eu sei, não tenho que temer, em Teu braço seguro estarei. Como me amas, quero amar-Te, como me amas, quero amar-Te, como me amas, quero amar-Te, como me amas, quero amar-Te. 1, 2, 3, Te darei. Ninguém me ama como Tu, eu sei, não tenho que temer, em Teu braço seguro estarei. Aleluia. Minha vida Te darei. Ninguém me ama como Tu, eu sei, não tenho que temer, em Teu braço seguro estarei. Minha vida Te darei. Ninguém me ama como Tu, eu sei, não tenho que temer, em Teus braços seguro estarei. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, Criador de tudo e de todas as coisas, que a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e a doce presença do Espírito Santo de Deus,
esteja sobre cada um de nós. Igreja do Senhor, reino de Deus, aqui nesse lugar e espalhado sobre toda a face da terra, em nome de Jesus, amém. Em paz, meus irmãos, por favor, a gente precisa de ajuda para desmontar a estrutura aqui. Então, assim, os líderes de GA, por favor, não vão embora não, ajuda a gente aqui, chama o povo, chama as pessoas, vem aqui à frente, vamos ajudar, que a gente precisa de ajuda. Ramon, vem aqui na frente. Marcos Vinícius, vem aqui também, isso, vem aqui também. Fábio, Gabriel, Agapito, vem aqui na frente. Cadê Agapito? Rafa, vem também. Vem aqui também, bora. Wilson.